Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre adição e subtração de racionais. Vamos lá? Antes nós temos que lembrar o que são racionais, né? Porque afinal nós vamos fazer duas operações com eles, tanto a adição quanto a subtração. Então, será que você lembra o que são os racionais? Os números racionais? Você lembra que lá no início você começou com os números naturais, depois os inteiros e agora nós temos os racionais, certo? Os naturais, nós temos como exemplo 0, 1, 2, 3, 4, infinito, certo? Os inteiros, nós temos os negativos e os naturais. Então, nós temos o menos 1, menos 2, nós temos também o 0, 1, 2, todos esses fazem parte dos números inteiros. E aí, logo mais, nós temos o conjunto dos números racionais. Será que você lembra quem são eles? Então, o conjunto dos números racionais é todo aquele número que pode ser reescrito em forma de fração. Você lembra da fração? É aquela que vem com um número em cima, chamado de numerador, e um embaixo, chamado de denominador. Então, hoje nós vamos trabalhar com esses números racionais, fazendo duas operações, tanto a adição quanto a subtração. Vamos lá? As operações da adição e da subtração envolvendo esse tipo de numeral requerem algumas propriedades, como o MMC, mínimo múltiplo comum. Você lembra que a gente já trabalhou com eles, o mínimo múltiplo comum, que a gente ia fazendo a multiplicação desse número e achando os múltiplos dele? Então, como o nome está dizendo, o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo que nós vamos ter. E quando ele fala de comum, ele está dizendo o quê? Que é mais de um valor que nós vamos atrás do mínimo múltiplo, do menor múltiplo que eles tenham em comum. Então, gente, as condições para nós fazermos a adição e a subtração são as seguintes. Primeiro, nós vamos olhar para os denominadores, porque nós temos duas condições. A primeira é quando nós temos denominadores iguais. Olha só o exemplo. Aí na letra A, 2/3 e 8/3. Isso mesmo. Então, percebam que o denominador deles é o número 3 e ambos têm o mesmo denominador. Ou seja, eles têm denominadores iguais. O que eu vou fazer quando eu tiver essa situação que nós temos denominadores iguais? Nós vamos repetir o denominador numa nova fração e nós vamos somar os numeradores. Então, olha só como eu coloquei. 2 mais 8 sobre 3. Então, 2 mais 8 é 10. E aí nós temos o resultado dessa soma de duas frações com denominadores iguais, ou seja, com denominador 3. A soma vai dar 10/3, isso mesmo. E aí é muito simples, né, gente, quando nós temos denominadores iguais. Por quê? Porque nós vamos basicamente repetir o denominador e operar apenas com os numeradores. Olha outro exemplo aí, na letra B. 5/7 mais 12/7. O denominador é o mesmo, repete ele, soma os numeradores. 12 mais 5, 17. E aí nós temos uma fração resultante, 17/7. Professora, nós já vimos com os denominadores iguais, mas e quando eles não forem iguais, o que vai acontecer? Aí entra a segunda situação. Essa segunda situação, a segunda condição, você vai ter que ter um pouco mais de atenção ao executá-la. Por quê? Porque ela envolve um pouquinho mais de operações. Olha só, caso os denominadores sejam diferentes, devemos tirar o MMC, que você já sabe que é o mínimo múltiplo comum que eu acabei de explicar para vocês, entre eles e realizar a proporcionalidade entre as frações. Essa proporcionalidade é feita da seguinte maneira. Nós vamos dividir o nosso denominador surgido pelo MMC. Como? Vou já mostrar para vocês. Nós vamos dividir o novo denominador pelo antigo denominador e depois multiplicar o resultado pelo numerador correspondente. Olha só a prática. Nós temos aí 2/3 mais 5/8. O que nós vamos fazer? Pega o 3 e o 8 e tira o menor múltiplo comum. Você tem duas maneiras de tirar o MMC. A primeira é fatorando como está aí no vídeo de vocês. Você vai colocar um número do lado do outro, puxa um tracinho até embaixo e começa a dividir por números primos.
Lembra lá dos números primos? São aqueles que só possuem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E aí nós começamos com o 2, o 3, o 5, o 7 e assim vai, né? Então você vai começar a dividir por eles. E aí o que vai acontecer? Quando você encerrar essa divisão, professora, quando que encerra essa divisão? Quando dá 0? Não. Quando o resultado da divisão der 1. Por quê? Porque o 1, ele não tem como ser divisível por nenhum número primo, porque ele só é divisível por 1. E o 1 não é primo. Então, para aí. E aí você vai pegar a sua coluna da direita e você vai multiplicar todos os valores que você dividiu a coluna da esquerda, ou seja, a coluna de números primos você vai fazer o produto delas, como eu fiz aí no vídeo. Era 3 e 8, eu fui dividindo por números primos, dividi por 3, depois por 2, por 2, por 2, resultou em 1, como vocês estão vendo aí no vídeo. Quando eu fiz o produto de 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, resultou em 24. Isso mesmo, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. Então, 24 é o meu mínimo múltiplo comum. Essa é uma maneira muito rápida de você tirar o MMC. Mas há a segunda situação, você pode pegar e tirar os múltiplos individualmente. Você tira os múltiplos de 3 e você tira os múltiplos de 8. E aí, quando você encontrar o primeiro múltiplo que eles tenham em comum, você vai selecionar esse valor e ele vai ser o MMC. Ah, nós vimos que o múltiplo de 3, nós temos entre eles o 24. E no 8 também o 24. E é o primeiro múltiplo que eles têm em comum. Então, ele é o nosso MMC. Ok, professora, aprendi o que é o MMC, como que eu tiro. E depois, como é que eu vou prosseguir? Aí é o seguinte, gente. Você vai traçar uma nova fração com esse denominador, que é esse mínimo múltiplo comum, como está aí no vídeo antes da setinha, você está vendo aí? Embaixo nós temos o número 24, 24 é o nosso MMC. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 24 e vou lá para a antiga fração e vou dividir pelo denominador da antiga fração, 2/3. Quem é o denominador dela? O 3, então eu pego 24 e divido por 3. O resultado eu vou multiplicar por 2. 24 dividido para 3 dá 8, 8 vezes 2, 16. O resultado vem como numerador na minha nova fração. E aí eu prossigo com a segunda fração, mas repito antes a operação. É soma? Então vou repetir ela. Mas aí faço de novo 24 dividido por 8, porque é o antigo denominador, certo? E depois multiplico por 5. 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. E aí, agora eu somo esse numerador, né? 16 mais 15, 31. E repito o meu denominador novo, que foi resultado do MMC. Então, aí eu tenho uma nova fração, 31 sobre 24. Esse é o resultado daquelas duas frações, da soma daquelas duas primeiras frações. É difícil, gente? Não é, né? É muito fácil, muito simples tirar o MMC. Olha só um outro exemplo aqui, ó. 2/3 mais 5/7. O que eu vou fazer? Tiro o MMC de 3 e 7. Quando eu tirar o MMC de 3 e 7, eu posso ver que é o número 21. Uma dica para você. Olha só, o 3 e o 7, ambos são números primos. Nessa situação, apenas, preste bem atenção, para essa situação. Quando nós temos duas frações com denominadores diferentes e esses denominadores são números primos, ao invés de eu tirar o MMC de qualquer uma das maneiras que eu já ensinei, você pode fazer diretamente multiplicando 3 vezes 7. Por quê? Porque por eles serem primos, eles só vão se dividir por 1 e por eles mesmos. Então, ao final, você vai fazer esse produto de 3 vezes 7. Então, você já pode fazer direto. 3 vezes 7, 21. Olha aí nosso denominador. E aí você faz toda aquela operação, né? 21 dividido para 3 vezes 2, que deu 14. Mais, que era a soma de duas frações, então repete a operação. Mais 21 dividido para 7 vezes 5, 15. 14 mais 15, 29 sobre 21.
E é isso, gente. Não é difícil, é tranquilo, mas é prática, tá? E atenção, porque quando você vai fazer essa operação, o MMC, se você não dominar a divisão, você pode se enrolar. Então, pratique. Os números decimais, eles representam frações e podem ser somados ou subtraídos. Números decimais também são racionais, ok? No caso dos números decimais, a única regra a ser seguida é armar a sua continha. Lembra de armar a continha? E como é que você vai armar essa operação? Você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. É a única regra que você tem que seguir. Somou ou subtraiu número decimal, vírgula embaixo de vírgula. Olha só. 12,25 mais 1,49. Olha a continha armada aí. Coloquei vírgula embaixo de vírgula, certo? Resultado, você começa a somar ou subtrair da direita para a esquerda normalmente. E quando você colocar o resultado, você repete a vírgula na posição que ela estava antes. Ou seja, vírgula embaixo de vírgula. E vamos ao nosso exercício. Questão 1. Para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com 1/6 das figurinhas, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. Com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? Olha só, se você precisa de um tempo para entender a questão, você pode estar pausando o vídeo. Vamos lá? Então, aí tinha um álbum de figurinhas, né? E a Karina e a Cristina resolveram preencher esse álbum juntas. O que aconteceu? A Karina preencheu, contribuiu com 1/6. E a Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. E ele quer saber com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram. Então, se ele falou em juntar, ele falou em soma. Então, o que nós vamos fazer? Somar essas frações, isso mesmo. Então, nós vamos somar 1/6 com 3/4. Percebam que ambas as frações têm denominadores diferentes. 6 e 4. Então, entra o quê? O MMC. Se eu for tirar o MMC de 6 e 4, eu vou resultar, como está aí no vídeo, no número 12. Então, 12 vai ser o nosso novo denominador. Então, o que eu faço? Vou somar os meus numeradores. Como é que eu somo, gente? Simplesmente 1 mais 3? Não, agora eu vou fazer toda aquela operação, né? 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 1, 2, como está aí no resultado da fração, né? Mais, e agora eu faço de novo toda essa operação. 12 do meu denominador novo, dividido por 4, que é o meu antigo denominador. Dá quanto? 3. 3 vezes 3, que é o meu numerador, 9. Resultou em 2 mais 9, 11. Então, está aqui a minha nova fração e o resultado que ele tanto estava esperando. Com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? 11 sobre 12, isso mesmo. Então, falta só um pouquinho para elas preencherem todo esse álbum, certo? Segunda questão. João emprestou ao seu irmão R$30. Após alguns dias, ele recebeu R$22,50 de volta. Mas seu irmão precisou novamente da sua ajuda e lhe entregou os outros R$15. Mais tarde, o irmão de João lhe devolveu R$19,50. Quanto o irmão ainda lhe deve? Então, essa é uma questão para pensar um pouquinho, né? Porque teve muita operação aí, muito empresta e devolve. Então, se você quiser estar pausando seu vídeo para analisar a questão no seu tempo, não tem problema nenhum, faça isso. Então, gente, vamos entender a questão. O João, ele emprestou ao seu irmão R$30. Ok. Depois de alguns dias, ele recebeu, quem recebeu? O João, R$22,50 do seu irmão. Mas o seu irmão precisou novamente de ajuda e ele, quem? O João, lhe emprestou R$15. Mais tarde, o irmão do João devolveu R$19,50. Então, quanto o irmão do João ainda deve?
Isso aqui são operaçõezinhas, então nós vamos fazendo uma a uma. Primeiro ele emprestou R$30, depois foi devolvido R$22,50. Então tá faltando quanto? Operaçãozinha de subtração. O que que eu faço? Vírgula embaixo de vírgula, como tá aí no vídeo de vocês, ok? E dá um resultado de R$7,50. Então ainda está faltando R$7,50 para ser devolvido para João. Depois, o que que ele fez? Ele emprestou novamente R$15. E aí, o que que eu vou fazer? R$15 menos R$7,50. Aliás, R$15 mais R$7,50. Por quê? Porque foi um novo empréstimo e ele já estava devendo. Então, no total, R$22,50 ele estava devendo agora. Só que ele devolveu R$19,50 para o João. Então, quanto é que ainda falta ser devolvido? Quanto que o irmão dele ainda está devendo? Quando eu faço a subtração de R$22,50 menos R$19,50, levando a regrinha em consideração, que é vírgula embaixo de vírgula, eu sei que vai estar faltando R$3 para o irmão do João devolver ainda para ele. Então é isso, gente. Bom, gente, a nossa aula está ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Não esqueça de estar sempre acessando a nossa plataforma Eduque para estar acompanhando todas as nossas aulas. E é isso, nos vemos na próxima aula. Até lá!